Este é o trabalho de conclusão de curso do aluno Bernardo Gasal Balista, intitulado Avaliação da viabilidade econômica de uma fazenda vertical urbana com modelo de negócio para o município do Rio de Janeiro. A banca foi composta pelos professores Ivênio Moreira da Silva, professor Marcos Alexandre Teixeira e professor Ivanovich Lage Sacedo, professor orientador. A defesa ocorreu no dia 1º de fevereiro de 2022, às 10 horas e 30 minutos, de forma remota. E hoje eu vou falar sobre esse trabalho de conclusão de curso, que é a avaliação da viabilidade econômica de uma fazenda vertical urbana como modelo de negócio para o município do Rio de Janeiro. E não tem como eu falar de um trabalho que exigiu tanto sem falar um pouco das minhas motivações, né? Então, a primeira delas é que a gente estuda engenharia agrícola dentro de um grande centro, né, no estado do Rio de Janeiro, que está longe da grande participação, né, no agronegócio brasileiro. Então, eu sempre pensei em como que eu ia aplicar o que eu aprendo dentro do meu contexto, né, da minha localização. E, a partir disso, eu sempre pensei que a agricultura urbana ia conseguir conectar, né, esse tipo de pensamento. E, além disso, eu sempre fui alguém muito conectado e muito interessado na parte de tecnologias. Então, eu acredito que a fazenda vertical ela vai conseguir alinhar tudo isso, né? Agricultura urbana, tecnologia e inserido dentro do meu contexto, né, da minha cidade. Então, eu queria começar a falar um pouquinho da introdução ao tema e qual que é a problemática que a gente vem enfrentando, né? Dados da FAO indicam que a população mundial vem crescendo, né, constantemente, e a estimativa é que até 2050 a gente alcance mais de 9 bilhões de pessoas no mundo. Além disso, esse aumento populacional tende a deixar as cidades, né, cada vez mais populosas, mais cheias de gente. No Brasil, mais de 85% da população vive nas cidades, e a partir disso surge a necessidade de aumentar a produção de alimentos, né? Cerca de 70% no aumento da produção vai ser necessária para poder alimentar toda essa população. E, em contrapartida, nós temos a questão das mudanças climáticas, né, que traz um cenário de maior imprevisibilidade, de alteração no regime de chuvas, intensidade de erosão, então traz uma imprevisibilidade para a agricultura do campo. Além disso, a gente tem escassez, né, de novas áreas agricultáveis, e também tem a questão do grande desperdício de alimentos do caminho do campo até a mesa do consumidor. Então, frente a todas essas problemáticas que a gente tem hoje, muitas conferências internacionais, né, vêm debatendo a importância do desenvolvimento de uma agricultura sustentável. Nós tivemos o lançamento da Agenda 2030, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Em especial, eu queria focar o objetivo número 2, que é a fome zero e a agricultura sustentável, né, que a gente tem que pensar em formas de promover essa agricultura sustentável. Então, nenhuma forma melhor de promover essa agricultura do que a fazenda vertical urbana, né? E por quê? Porque é um método de produção agrícola verticalizado, então ele pode estar inserido dentro dos grandes centros urbanos, né? É uma alternativa à agricultura tradicional frente a essas problemáticas que eu apresentei. Esse modelo vem se popularizando ao redor do mundo e ele traz vários benefícios, né? Porque ele independe das condições climáticas, ele é capaz de levar a produção de alimentos para as grandes cidades, ele tem uma economia de espaço, de água, de insumos muito grande, ele vai ter uma proximidade maior do consumidor final. Como ele independe das condições climáticas, ele tem uma produtividade constante e previsível ao longo de todo o ano, tem um menor desperdício, tem a minimização do uso de combustíveis fósseis, né, justamente porque encurta essa distância até o consumidor, e não utiliza pesticidas e herbicidas, então também promove um alimento mais saudável, né, nessa tendência que a gente tem hoje de dizer não aos agrotóxicos, né, aos defensivos agrícolas. A fazenda vertical consegue contemplar todos esses pontos, né, da atualidade. E, bom, então quais foram os objetivos, né, desse trabalho? O objetivo principal ele é propor um modelo de negócio de uma fazenda vertical no município do Rio de Janeiro e avaliar se o projeto é ou não viável economicamente. E para a gente chegar nesse objetivo, a gente teve que identificar os desafios para o desenvolvimento sustentável de uma fazenda vertical urbana, analisar os modelos de produção e tecnologias utilizados, né, para a gente poder ter alguma referência, analisar o mercado de olerícolas no Rio de Janeiro, em especial da alface, que foi a cultura considerada, e finalmente propor um modelo de negócio mais adequado e identificar seus custos e receitas para determinar essa viabilidade econômica, né? Então, eu queria começar apresentando quais são os principais cases de sucesso ao redor do mundo que foram, assim, as referências, as inspirações para mim no trabalho, né? A gente tem a Aerofarms, que fica lá em Newark, nos Estados Unidos, que é a maior fazenda vertical do mundo, né? Eles têm uma produção de mais de 900 toneladas ao ano,
mostrando que é sim possível produzir nesse sistema em escala comercial e atender a uma grande parte da população. E aqui tem um esquema, né, tem a representação e tem um esquema de como que é a tecnologia de cultivo deles, né, através de aeroponia, controle dos parâmetros ambientais. A gente também tem a Plant Farms, que fica lá em São Francisco, que já mostra como que a gente aplica a tecnologia de ponta na agricultura vertical, né? Que a gente sempre atrela a agricultura a algo mais rústico, né? Mas a gente também pode colocar tecnologia de ponta nesse tipo de produção. A gente tem a Freight Farms, que na verdade eles não são produtores, né, mas eles vendem a tecnologia, eles vendem um container para quem quer ter esse tipo de produção. E o container ele é muito interessante porque ele é o modelo de fazenda vertical mais utilizado, né, ao redor do mundo. Mais 45% das fazendas verticais são nesse tipo de estrutura, né, nos containers. Então a Freight Farms acho que foi a maior inspiração para mim para fazer esse trabalho. E claro que não podia faltar um modelo nacional, né, no nosso contexto, que é a Pink Farms, que mostra que aqui na América Latina também é possível a gente ter esse tipo de produção, porque a gente tem a maior fazenda vertical da América Latina na maior cidade da América Latina, mostrando que o Brasil também está aceitando muito bem esse tipo de modelo de produção. Então, agora eu queria apresentar os materiais e métodos, quais foram as escolhas, né? Qual foi o passo a passo que eu tive para poder chegar no meu modelo de produção e chegar na avaliação da viabilidade econômica, né? Quais foram as escolhas que eu tive que tomar. Então, primeiro, eu tive que definir o meu módulo produtivo e, primeiramente, definir qual vai ser o meu método de cultivo. E eu optei pela hidroponia, né, na técnica de Nutrient Film Technique, que, na verdade, eu escolhi essa técnica porque é um dos métodos utilizados em ambiente controlado, mais utilizado no Brasil, né, tem uma eficiência comprovada, ele é um método muito ideal para a produção de alface, ele traz um rápido crescimento, ele tem uso eficiente dos insumos, né, por quê? Porque ele realiza a recirculação, né, da solução nutritiva, então a solução nutritiva fica nesse reservatório aqui embaixo, uma bomba leva ele até as bancadas, né, até os canais de cultivo. O filme de água entra em contato com a raiz da planta, que absorve os nutrientes necessários, e o excesso, né, ele volta para o reservatório e a gente vai tendo essa recirculação, então a gente consegue reaproveitar muito a água, a solução nutritiva e todos os nutrientes necessários para a planta poder se desenvolver, né? Também tem uma bomba aqui para oxigenar, para manter o de oxigênio adequado, né, para poder prover a solução nutritiva mais adequada para acelerar, né, ainda mais o desenvolvimento da planta. E também eu escolhi esse método porque algumas pesquisas mostraram em fazendas verticais normalmente se utiliza hidroponia e tem uma tecnologia da aeroponia, que economiza ainda mais água. Só que por que eu não escolhi a aeroponia? Primeiro que a hidroponia ela é uma técnica muito consolidada, né? Então a gente já tem muito material, muita referência, e tem estudos que mostram que a hidroponia ela consegue gerar uma massa, né, uma área foliar maior para a planta, apesar de que a aeroponia ela traz um desenvolvimento das raízes maior. Mas então a hidroponia, né, como a gente quer o alimento, para a alface eu acho que a hidroponia é o melhor método de cultivo a ser utilizado. Então, a partir do método de cultivo, eu tive que escolher os equipamentos, né, que vão compor esse módulo produtivo. Então, eu escolhi a iluminação artificial com lâmpadas LED, porque a planta ela absorve com maior eficiência o espectro de luz que está nos comprimentos de onda azul e vermelho, né? Aqui eu trago, né, um pouco do espectro emitido por cada tipo de lâmpada. Então, tem a luz do sol, tem lâmpada incandescente, fluorescente e tem os LEDs monocromáticos. E por que eu escolhi os LEDs? Justamente porque a gente consegue manipular esse espectro, a gente tem uma baixa produção de calor, alta eficiência energética, e aqui eu botei um comparativo que mostra como os LEDs azul e vermelho estão muito compatíveis com esse espectro de maior eficiência absorvido pela clorofila da planta. E aqui eu trago um quadro, né, resumindo todos os aspectos considerados, né? Então o LED ele tem uma maior eficiência energética, ele tem uma maior radiação absorvida, tem uma vida útil muito maior, então, apesar do preço ser mais alto, como o LED dura muito mais, ele acaba compensando, né, esse valor mais alto. Tem a baixa produção de calor, a gente pode ajustar o espectro, e por esses motivos, ele foi a tecnologia escolhida, né? Então, eu tive que selecionar o rack de cultivo, né, que é, na verdade, o equipamento principal onde vai ser realizada a produção, né, o crescimento da cultura. E eu escolhi esse rack de cultivo da Smart Agro, que é pela técnica do NFT,
E por que eu escolhi ele? Primeiro que ele é um equipamento que já vem todo preparado, né? Ele já vem com as luzes de LED inclusas, ele já vem com um sistema de monitoramento e controle, né, dos parâmetros ambientais já atrelados. Então, ele controla a umidade, controla o pH da solução, controla a temperatura, controla o oxigênio. Então, ele já vem um produto pronto. E por que eu não consegui escolher algo nacional, né? Porque na literatura a gente não tem um fornecedor, né, nacional para esse tipo de equipamento. E na literatura todos os modelos que eu encontrei, eles eram protótipos, né? Eles não estavam preparados para atender uma escala comercial. Então, por isso que eu optei por esse tipo de equipamento. Depois disso, eu tive que escolher aonde que vai estar inserida, né, os meus equipamentos, né, para poder montar esse módulo produtivo. E claro que o equipamento que eu escolhi foi o container marítimo, né, um container de 40 pés. Por quê? Primeiro que esse é o modelo mais utilizado, né, para as fazendas verticais, então mais de 45%, né, das fazendas verticais ao redor do mundo estão inseridos nesse tipo de estrutura. Ele tem facilidade de transporte, né, ele tem uma menor necessidade de área útil, e principalmente ele é hermeticamente fechado, então você consegue controlar com uma maior facilidade os parâmetros ambientais, né, e ter uma maior eficiência energética nesses parâmetros. Além disso, é um produto escalonável, né? Então, se a produção vai indo bem, se as vendas vão indo bem, você pode comprar outro container e outro e aumentar a sua produção nesse sentido. Bom, então depois eu tive que passar para a estratégia de comercialização, né? E para isso eu tive que identificar qual que é o meu público-alvo e aonde se encontra esse público-alvo no município do Rio de Janeiro. Então, eu fui pesquisar, eu vi pesquisas, né, que traçam o perfil do consumidor, do tipo de produto que eu quero vender, que são esses modelos de salada pronta, né, produto já higienizado, embalado e pronto para consumo. E como também está livre de herbicidas, ele se assemelha também ao público-alvo de consumidores de produtos orgânicos. Então, o que eu precisei identificar? Qual que é o perfil desse mercado consumidor? Então, são pessoas que estão preocupadas com o bem-estar, com a alimentação saudável. Qual que é o nível de escolaridade? Então, são pessoas que têm ensino superior completo, majoritariamente. Qual que é a idade? Que são pessoas entre 30 e 60 anos. E a renda, né, eu verifiquei que são pessoas que têm uma renda de 2 a 10 salários mínimos. Então, como que eu pude localizar onde se encontra esse tipo de consumidor? Eu peguei, né, dados do IBGE que mostram o IDH de cada bairro do Rio de Janeiro. Então, eu tenho índice de longevidade para poder identificar os bairros onde as pessoas vivem mais, né, os bairros onde as pessoas têm o maior nível de escolaridade, de educação, índice de renda e, finalmente, tudo isso contempla o índice de desenvolvimento humano municipal, né? E a partir disso, essa pesquisa mostrou que os 15 primeiros bairros da lista são os bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Tem 2 bairros da Zona Norte e tem a Barra da Tijuca. Então, com certeza, para eu ter sucesso nesse modelo de negócio, o projeto ele tem que estar na Zona Sul do Rio de Janeiro. Depois disso, eu precisei pensar qual vai ser a estratégia de venda que eu vou ter, né, para poder entregar esse produto ao consumidor final. E qual que vai ser a precificação. Então, eu fiz uma pesquisa, né, nos principais mercados aqui da Zona Sul, quanto que custa, né, esse modelo de salada pronta, de produto higienizado e embalado, e eu cheguei no valor médio de R$ 7,29, né, da unidade. Então, essa foi a minha referência para eu conseguir precificar o meu produto, para ele ter uma aceitação no mercado assim que ele começar a ser vendido. E como que eu vou alcançar o consumidor final, né? Como é que eu vou vender? Não teve como não considerar o contexto da pandemia, né, da Covid-19, que catapultou a questão do delivery, do mercado online. Então, eu avaliei que o delivery seria uma ótima forma de conseguir conectar o meu produto ao consumidor final. Primeiro que pontos físicos envolvem muitos custos e também eu optei pela plataforma do iFood, que é a maior do Brasil, é a que faz mais sucesso, e eles já vão conseguir terceirizar todo o serviço de entrega, de hospedar o meu produto no site deles, de realizar as transações financeiras entre o consumidor final e ele. Então, mesmo que envolva alguns custos, né, o iFood ele traz uma comodidade muito boa para quem quer vender o seu produto no sistema de delivery, né? E aqui estão alguns números, como o iFood se comportou desde o início da pandemia, né? Teve um crescimento de 155% em novos usuários, né? Então, o iFood ele realmente é uma ferramenta muito boa para conseguir conectar o consumidor final ao meu produto, né? Mais de 100 milhões de entregas foram feitas em 2020, então mostra que o mercado digital, né, o delivery, ele veio para ficar nesse contexto da pandemia.
E a partir disso, eu cheguei nos meus resultados de discussão, né? Eu consegui definir qual que vai ser o meu layout de produção. Eu verifiquei que eu consigo incluir 14 racks de produção dentro do meu container, ainda assim ter uma área útil para poder circular dentro dele e também uma bancada, né, para poder manipular o produto, né, fazer a colheita, embalar e poder despachar para entrega, né? Então, a gente vai ter 14 racks de produção. Cada rack consegue produzir 325 pés de alface por mês. Então, eu vou ter uma produção de 54.600 pés de alface por ano, numa área de 67 metros quadrados praticamente, né? Então, mostra como a gente consegue ter essa otimização de espaço. E aqui está um modelo que eu desenvolvi, né? Eu fiz em SketchUp para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor como é que ficou, né, esse sistema. Então, está aqui o meu container com as bancadas, né, as luzes de LED vermelhas e azuis. Aqui os canais que vão bombear a água para as bancadas de cultivo, né? E aqui está um esqueminha da cultura crescendo, se desenvolvendo. Aqui está uma outra imagem, né, de como é que fica em outra perspectiva, com um ar-condicionado instalado ali no final, né, para poder controlar a temperatura. O ar-condicionado também serve como um desumidificador, né, para poder controlar a umidade do local. E a partir disso eu consegui fazer a projeção dos custos de investimento de operação, né? Então, o que eu tive que avaliar nesse trabalho? Primeiro, os custos de investimento, né? Eu consegui considerar aqui os principais equipamentos e percebi que os racks, né, eles são responsáveis por mais de 91% desse custo de investimento. Nos custos fixos, eu vou ter a mão de obra de um funcionário, o aluguel do espaço, a mensalidade do iFood, e a mão de obra, né, ela é responsável por 60%, mais de 60% desses custos fixos. E tem os custos variáveis, né? Então, o grande problema da fazenda vertical é que ele consome muita energia por causa da grande quantidade de luzes de LED ligadas por uma grande quantidade de tempo. Então, a energia elétrica ela é responsável por 94%, né, dos meus custos variáveis. E, além disso, a gente tem outros encargos que vão depender das vendas, né? Porque o iFood ele cobra uma taxa de 26,5% de comissão, mais as taxas que ele cobra sobre as transações financeiras, né? Então, a comissão mais as taxas totalizam 26,5% sobre cada venda. E tem o imposto, né, de 7,3% do Simples Nacional para microempresas que estão no ramo de comércio varejista. Então, a partir disso, eu fiz a projeção dos custos e agora eu vou projetar as minhas receitas, né? Então, aqui eu tenho um resumo dessas minhas projeções: o investimento, os custos fixos, os custos variáveis, o imposto, a comissão do iFood. Eu tenho a taxa mínima de atratividade que eu tive que considerar, né? A taxa mínima de atratividade, o investidor tem que olhar para ela e tem que ver qual que vai ser o retorno que eu vou ter, né? Por que vale a pena investir nesse negócio? Se eu posso pegar esse mesmo dinheiro e investir em alguma aplicação que me traga rendimentos de forma mais segura. Então, o que eu considerei nessa taxa mínima de atratividade? A porcentagem da Selic, né, que está hoje em 9,25%, né, que é o rendimento que o investidor vai ter, caso ele invista isso em alguma renda fixa, e mais 3% de prêmio pelo risco que ele está correndo. Então, eu cheguei numa taxa mínima de atratividade de 12,25%. O payback máximo esperado eu considerei 10 anos, porque é a vida útil, né, das lâmpadas de LED, é o tempo esperado até o sistema precisar de uma manutenção, e aqui eu tenho o número da produção em unidades por ano, né, 54.600 unidades vendidas ao ano é a capacidade máxima do meu modelo. Então, a partir disso, né, para a gente poder fazer projeções, para poder fazer a avaliação de viabilidade econômica, a gente tem sempre que avaliar mais de um cenário. E aqui eu estipulei 3 cenários. O cenário 1 é um cenário mais otimista, onde o preço de venda ao consumidor final ele está equiparado ao valor máximo que eu encontrei, né, na minha pesquisa de mercado. E no primeiro cenário eu considero que no primeiro ano eu vou conseguir um volume de vendas de 65% da minha capacidade. No segundo ano eu vou chegar a 80%, e a partir do terceiro ano eu vou ter 100% do meu volume de vendas. E aqui é a receita bruta, né, das minhas vendas, e aqui é a receita após pagar essa comissão e as taxas ao iFood. No cenário 2, ele é o cenário realista, então ele é um cenário onde eu considerei um preço de venda entre a média e o valor máximo, e eu também considero que a venda vai ser de 65% da minha capacidade no primeiro ano, 80% no segundo, alcançando 100% das vendas a partir do terceiro ano. No cenário 3, ele é o cenário pessimista, onde eu considero que eu vou conseguir vender um produto pela média do mercado. Eu considerei também uma baixa aceitação
né, do produto no primeiro ano, tendo apenas 50% das vendas, 65% das vendas no segundo ano e 80% das vendas no terceiro ano, e eu não consegui alcançar 100% das vendas durante todo o período, né, durante os 10 anos considerados. Bom, e a partir disso, munido, né, de todas essas informações, eu cheguei na avaliação da viabilidade econômica do meu projeto. Primeiro aqui eu apresento o fluxo de caixa, né, do meu cenário otimista, mostrando que eu consegui ter uma taxa interna de retorno de 20,56%, né? Então a taxa interna de retorno, a gente usa esse indicador financeiro para comparar a TMA. Então, se a taxa interna de retorno é maior do que a TMA, esse investimento ele é sim atrativo financeiramente para o investidor. Então, aqui a gente mostra que a partir do 4 anos, né, em meados do 4 anos, a gente já tem o payback do investimento realizado e no final dos 10 anos a gente tem um saldo de mais de R$600 mil com esse modelo aqui, com essas premissas que eu considerei. O cenário realista, ele também apresentou uma taxa interna de retorno muito boa, assim, claro que não tão boa quanto o cenário otimista, mas ele também apresentou uma TIR maior do que a TMA. O payback ele também está menor que 5 anos, então também se mostra um cenário positivo, né, aos olhos de qualquer investidor. Já o cenário pessimista, ele não conseguiu se pagar ao longo de 10 anos, né? Ele apresentou uma TIR negativa e um payback maior de 10 anos, e um valor presente líquido menor que 0. Então ele mostra que realmente o cenário pessimista não é atrativo, né? Ele não vai trazer retorno para o investidor. E aqui eu fiz um gráfico comparando, né, todos os 3 cenários e como que o fluxo de caixa acumulado se comporta ao longo desses 10 anos. Então, isso mostra que é um modelo que tem potencial, ele pode ser atrativo lucrativamente, mas você tem que ter muita assertividade nas decisões tomadas, né? E é um produto muito sensível, que apenas um erro, né, na sua precificação pode tornar um investimento com um potencial lucrativo muito bom em um fracasso, né? E a partir disso, quais foram as conclusões que eu cheguei nesse trabalho? Que uma fazenda vertical é uma forma de produzir alimentos ainda pouco explorada, né? Principalmente no Brasil, ela é pouco explorada no mundo, mas principalmente no Brasil, e ela apresenta muitos desafios e oportunidades, né? Também tem a questão de que o Rio de Janeiro ele depende muito do fornecimento de hortaliças folhosas de outras cidades, né, do estado e de outros estados também. Por exemplo, a região serrana é responsável por 90% do fornecimento, né, para o Rio de Janeiro dessas hortaliças folhosas. Isso mostra que o Rio de Janeiro está de portas abertas para a agricultura urbana e tem incentivo para isso. E que o modelo de negócio proposto apresenta sim viabilidade econômica, só nos cenários otimista e realista, né? E isso mostra como que é um modelo muito sensível e muito propenso a fracassar caso alguma escolha seja tomada de forma equivocada. E para os trabalhos futuros, né, o que a gente pode fazer? Principalmente avaliar um modelo de REC de cultivo de baixo custo, né, capaz de produzir em escala comercial, que não foi o que eu encontrei. Por quê? Porque 91,20% do investimento inicial em equipamentos foi destinado aos RECs, né? Então é um valor muito caro. Isso também está muito atrelado ao dólar, porque como fornecedor ele é de fora, você depende, né, dessa variação cambial. E também, principalmente, desenvolver modelos de negócios que abordem outras estratégias de comercialização, avaliar diferentes alternativas de delivery, avaliar você ter uma plataforma digital própria, ou até mesmo avaliar se é interessante ter um ponto físico, ter um sistema de assinaturas, porque o iFood, né, ele acaba cortando em mais de 25% da sua receita bruta. Então, essas foram as conclusões que eu cheguei. Aqui estão as principais referências do meu trabalho. Então, essas daí foram as referências que mais agregaram, né, ao meu trabalho. E, bom, gente, por hoje era isso, né? Eu queria dizer muito obrigado aí por terem acompanhado a minha apresentação e fica essa imagem aí de como a gente pode chegar num futuro mais sustentável. Muito obrigado.